Notícia, informação, credibilidade. Fique por dentro. É você sempre bem informado. No ar. Jornal Diário de Notícias. Apresentação: Baby Max, com a colaboração de Marcelo Rezende. Agora vamos saber como fica o tempo nesta quinta-feira. Previsão do tempo para quinta-feira, 19 de janeiro. Centro-Oeste. Goiânia, em Goiás, tem tempo encoberto com chuvisco nesta quinta-feira. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 33 graus. A umidade do ar fica entre 35% e 90%. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o tempo também fica encoberto com chuvisco. A temperatura varia de 22 a 29 graus e a umidade relativa do ar registra de 40% a 100%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 19 de janeiro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos o orçamento para 2023. Lula vetou o artigo que criava uma nova identificação orçamentária para as despesas previstas na PEC da transação, aprovada pelo Congresso em 22 de dezembro do ano passado, o último dia do ano legislativo. A lei orçamentária foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Confira na reportagem de Ana Lúcia Caldas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos o orçamento para 2023. Lula vetou o artigo que criava uma nova identificação orçamentária para as despesas previstas na PEC da transição, aprovada pelo Congresso em 22 de dezembro do ano passado, último dia do ano legislativo. A lei orçamentária foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Segundo o texto de justificativa, o veto foi a pedido do Ministério do Planejamento e Orçamento, que argumentou que a criação de uma identificação separada aumentaria a rigidez e a ineficiência do orçamento. Também atendendo a pedidos dos ministérios, o presidente vetou 4 bilhões e 180 milhões de reais. A maior parte dos recursos vetados seriam usados no FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para ações de fomento de pesquisa, contratos com organizações sociais e obras. Nesse caso, a justificativa é um descumprimento da proporção entre operações reembolsáveis e não reembolsáveis, algo que é exigido pela legislação que regulamenta o FNDCT. A emenda constitucional da transição autorizou o gasto de até 145 bilhões de reais, além do teto, mais investimentos de 23 bilhões, caso haja excesso de receitas. O orçamento não menciona o valor do salário mínimo, que precisa ser definido por lei específica. Vale lembrar que o relator da proposta no Congresso, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, destinou 6 bilhões e 800 milhões de reais que bancariam o salário mínimo de R$ 1.320. No entanto, por causa da concessão extra de aposentadorias e pensões pelo INSS no segundo semestre do ano passado, os recursos já estão consumidos. Por enquanto, continua valendo o salário mínimo de R$ 1.302, definido por medida provisória em dezembro pelo governo anterior. O mínimo de R$ 1.320 será discutido com centrais sindicais. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas. A Polícia Militar de Goiás efetuou 47 prisões em flagrante nas últimas horas. Também recapturou 15 foragidos da Justiça, apreendeu 12 armas de fogo e 100 munições. Em uma das ocorrências, equipes da Rotam prenderam um falsificador interestadual de documentos no setor leste universitário, em Goiânia.
Com ele, os policiais encontraram 23 identidades falsas, 2 carteiras nacionais de habilitação, 47 carimbos e 12 folhas de seguro DPVAT, além de uma agenda para anotações de serviços realizados e cadernos contendo anotações e valores dos documentos falsificados. O caso foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Na última sessão da atual legislatura, 3 projetos foram aprovados em definitivo pelos deputados estaduais. Durante a sessão extraordinária convocada pelo governador, os parlamentares votaram a proposta que permite que servidores efetivos possam receber verba indenizatória. Ainda aprovaram o projeto que fixa a tabela de vencimentos de cargos da Assembleia Legislativa. O principal projeto aprovado em segunda votação nesta última sessão da atual legislatura foi o que faz uma adequação à Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de Goiás. Prevê gasto com pessoal para os tribunais de contas do Estado, dos municípios, a própria Alego e contratação para o Complexo Regulador de Saúde do Estado de Goiás. Os gastos extras anuais serão de cerca de R$ 150 mil para o TCE, R$ 1.200.000 para o TCM e quase R$ 14 milhões para o Complexo Regulador. Para a Assembleia, a despesa acrescida é de cerca de R$ 1,5 milhão. O relator do projeto, o deputado Wilde Cambão, afirma que os valores extras são resultado de um efeito cascata de gastos com o pessoal do serviço público. É quase que um efeito cascata, né? Foi aprovado no Congresso e aí houve adequação e constou na LOA, e como não tinha na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente teve que incluir para que o governo pudesse realmente cumprir. Já estava no orçamento e nós fizemos essa adequação para que pudesse constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já no clima de despedida, na última sessão da atual legislatura, o líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, fez um balanço positivo do trabalho realizado pela Assembleia. A Assembleia Legislativa, de mãos dadas com o governo do Estado de Goiás, promovemos mudanças importantes e significativas, sempre no intuito de melhorar a qualidade de vida da população do nosso Estado. A última sessão, esta extraordinária, da 19ª legislatura. Bruno Peixoto é o favorito para assumir a presidência da Assembleia Legislativa no início da próxima legislatura, a partir de fevereiro. Ele já teria o voto de pelo menos 40 dos 41 deputados. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Central Diário de Notícias, ao lado da comunidade. As escolas do futuro do estado de Goiás abrem nesta quarta-feira as inscrições para os editais de preenchimento de vaga para os cursos de capacitação e qualificação profissional. Ao todo, são 5.618 vagas gratuitas em cursos ofertados na modalidade presencial e online, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Os editais contemplam as unidades Luiz Rassi, em Aparecida de Goiânia, José Luiz Bittencourt, em Goiânia, e Sara Kubitschek, em Santo Antônio do Descoberto. Os candidatos devem ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental concluído até o ato da matrícula. Para os interessados nos cursos de qualificação profissional, o registro pode ser feito até 3 de maio. Já o público que escolher pela capacitação tem até 7 de junho para realizar sua inscrição no portal eletrônico efg.org.br. A escolha dos candidatos para as vagas disponíveis será realizada por uma comissão de seleção nomeada pela direção do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás e pela Escola do Futuro, na qual o estudante estiver inscrito para o quadro de vagas. O resultado será divulgado ao longo da vigência de cada processo seletivo ou quando o quantitativo necessário de alunos para a formação de turma for alcançado. Quando isso ocorrer, a unidade de ensino para a qual o estudante solicitou a vaga realizará a convocação via endereço de e-mail ou contato telefônico informado pelo candidato no ato do cadastro. De Goiânia, Marcelo Tavares para a agência Cora de Notícias.
Você está ouvindo o Jornal Diário de Notícias de Goiânia. Nosso repórter Libório Santos. Bom dia, Libório. Muito bom dia para você, Baby Max. Bom dia, Marcelo Rezende. Um bom dia especial a você, ouvinte do Diário de Notícias. O Goiás venceu o Sport Recife por 1-0 na noite passada e avança para as semifinais da Copinha São Paulo de Futebol Juniores. Agora o Goiás enfrenta o Palmeiras no sábado próximo. O Palmeiras tem o melhor ataque da competição com 26 gols marcados em 7 jogos e a defesa menos vazada com apenas 2 gols. Em resumo, verdadeira pedreira para o Goiás, hein? Os rios e córregos estão com grande volume de água. Em Jussara, uma família teve de carregar o caixão de um parente para atravessar um rio. A ponte foi levada pela enchente. Em Morrinhos, os bombeiros procuravam o corpo de um homem que desapareceu depois de tentar atravessar um riacho. No final do ano passado, antes de se iniciar o recesso de final de ano, a Câmara Federal aprovou um projeto que torna a pedofilia um crime hediondo e, com isso, as penas serão bem mais severas. A deputada federal Flávia Moraes votou favorável e trabalhou junto aos colegas parlamentares para a aprovação da proposta, muito importante, segundo ela. Coibir essa prática tão nociva, né? Nós sabemos que nós precisamos combater a pedofilia e tornando esse crime um crime hediondo, nós teremos aí um recurso a mais, uma penalidade a mais para coibir essa prática. Hoje esse problema é muito grave ainda? Com certeza é recorrente, é grave, é de difícil combate e a gente sabe que quando as penas ficam mais duras, a gente tem aí uma força maior para o enfrentamento. O importante também é para aquelas pessoas dentro da família, né? Todo mundo fique atento, né? E não tenham medo de denunciar. Hoje nós temos aí um grande inimigo que são as redes sociais, esse acesso, né, que muitas vezes fica aberto a jovens, a crianças, e é muito importante que os pais possam estar atentos, possam estar acompanhando, estejam sempre conversando com seus filhos, e isso para nós é um desafio. O trânsito continua com as suas loucuras, imprudência e irresponsabilidade de muitos. A consequência é previsível, graves acidentes. Em operação de segurança viária que durou em torno de 2 horas, policiais rodoviários federais flagraram na BR-060, saída de Brasília para Goiânia, mais de 300 veículos transitando acima do limite de velocidade. No local onde a velocidade máxima é de 80 km por hora, veículos foram multados com 150 km por hora. Olha só, em Goiânia, no ano passado, foram aplicadas mais de 1.417.000 multas pelos órgãos que fiscalizam o trânsito. É como se cada carro da frota existente na capital recebesse 1,1 multa. Para você que vem do interior aqui para Goiânia, olha, cuidado, hein? Porque tem fiscalização eletrônica por todos os cantos. Um adolescente de 16 anos foi morto com 4 tiros na cidade de Rio Verde, no sudoeste goiano. 2 homens suspeitos foram identificados pela polícia militar e durante a abordagem um deles conseguiu fugir. O outro trocou tiros com policiais e foi morto. Uma criança, um menino, 3 anos de idade, caiu do 3º andar de um prédio em Aparecida de Goiânia. A criança está internada em estado grave. Os parentes informaram à polícia que a queda foi acidental. O menino teria subido na cama, se apoiado na janela e caído. O apartamento não tem tela de proteção. A crise econômica mundial continua e sem perspectivas de abrandamento nesse ano 2023. Todos os setores são afetados, mas alguns sofrem mais. No ano passado, o setor do agronegócio, forte pilar da economia goiana, enfrentou como principal desafio o aumento dos custos de produção, como informa Leonardo Machado, do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, IFAG. O custo de produção, ele foi o grande vilão de 2022. A gente percebeu o crescimento no custo da soja, na pecuária leiteira a gente teve um crescimento muito forte nos custos de produção. E milho e pecuária de corte, apesar de um pequeno recuo, em 2022 comparado com o mesmo período de 2021, eles ainda continuam bastante elevados, mitigando aí o custo para o produtor. E para 2023 a gente não vê uma situação diferente. A gente pode ver ainda custos de produção bastante elevados, pressionando ainda mais o nosso produtor. No que tange a questão do leite, a gente já falou que os custos elevados, a baixa questão da previsibilidade de preço, a gente não tem previsibilidade no preço do leite, a gente vê que desde o segundo trimestre de 2021, todo trimestre o IBGE tem apontado redução na captação do leite em relação ao ano anterior. Chegamos ao patamar, no primeiro trimestre de 2021, a gente tem uma redução de 23% se comparado com o primeiro trimestre de 2021. Ou seja, a gente tem uma situação bastante complicada. E isso é reflexo da questão dos baixos preços aí praticados na pecuária. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
Você ouviu Diário de Notícias. Até a nossa próxima edição. Notícias.